Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje, nós vamos assistir à segunda e última parte da entrevista que o palestrante espírita e escritor Adeilson Sales concedeu para a Folha Espírita, onde ele fala sobre educação, família e sobre a doutrina. E antes, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os elementos geradores da inércia se instalam. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados muitas vezes te buscam fronteiriços, descerram-se-te a visão, na fadiga dos pais que a dor manifesta, suplicia e consome, no desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinzas, no problema do filho que a revolta desgasta, na prova dos irmãos que sorriem chorando para que lhes não vejas os detritos da mágoa. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras. Trazes contigo o dom de esparzir o consolo. Podes pronunciar a palavra da bênção. Consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos. Teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna. Retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste. Nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-ás a cada passo, rente aos próprios ouvidos, a dizer-te confiante: trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia. Adeilson Sales, como mostramos na semana passada, é palestrante espírita, poeta e autor premiado de mais de 90 livros. E embora ele tenha publicado livros para todas as idades, foi através dos títulos infanto-juvenis que ele ganhou notoriedade. Inclusive, ele costuma visitar escolas públicas e particulares para conversar com os alunos, contar histórias e levar reflexões e lições de vida para as crianças e para os jovens.
Conforme nós vimos no programa anterior, Adeilson deu uma entrevista para o podcast da Folha Espírita e hoje nós vamos conferir mais um trecho quando ele fala sobre os novos formatos familiares. Adeilson, até pouco tempo, né, as famílias, vamos dizer assim, elas tinham um formato determinado, que a gente pode chamar de convencional. E hoje, cada vez mais, a gente vê novas configurações. Como é que você enxerga essas mudanças? Veja, é absolutamente natural, visto que se nós basearmos a nossa fala na própria doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, na questão 200, Allan Kardec indaga as entidades venerandas se o espírito tem sexo. E a resposta das entidades é que não como o compreendeis, né? Não como essa configuração. A gente percebe na história da humanidade que o fator determinante dos relacionamentos, e felizmente isso vem mudando, é a questão de você ter o homem no papel de provedor, não é? A mulher é aquela que cuida da prole, e essa configuração, ela vem perdendo força, felizmente, não é? Porque a questão de prover e de estar à frente da prole são papéis que se confundem, haja visto que nós precisamos, de fato, de famílias bem estruturadas emocionalmente, independente de que ela seja constituída por um homem ou por uma mulher. Eu vou te contar um fato assim muito interessante que eu vivenciei. Eu fui fazer palestra numa escola em Santa Catarina e me pediram para falar sobre família e paz. Na verdade, eu fui participar do movimento Você e a Paz e faria palestra de encerramento. E todas as vezes que eu vou em algumas cidades, eu faço um giro de palestra pelas escolas. E naquele dia, eu caí na bobagem de olhar para aquele grupo de crianças que estava à minha frente e cometi a imprevidência de perguntar às crianças quem tinha papai e mamãe em casa. E nem 50% daquelas crianças respondeu que tinha essa configuração familiar, né? E eu, então, não fiquei assim numa saia justa, sem saber a princípio como é que eu vou resolver essa bobagem que eu falei, né? Porque eu não podia dizer para as crianças que elas só podiam ser felizes tendo pai e mãe. De acordo com essa configuração, é aquilo que está instituído na sociedade, que muitos têm como verdade. Então, na hora ali me veio a ideia e eu lembrei da história da Alice no País das Maravilhas e criei a história ali, Alice no País das Famílias. E comecei a contar essa história para as crianças, falando de uma Alice órfã que queria ser adotada e que foi parar no País das Famílias. E que, chegando no País das Famílias, ela encontrou todas as configurações familiares. Então, eu contei a história, quando eu terminei de contar ali, e foi a minha salvação, as crianças começaram a aplaudir, e a professora da escola, a diretora, vieram me perguntar onde é que conseguiriam o livro, né? Eu disse, olha, eu nem escrevi ainda a história. E quando eu saí da escola, eu fui para o hotel e escrevi a história, que depois se transformou num livro, que foi lançado pela EBM, um livro que ficou belíssimo, Alice no País das Famílias. Então, como eu transito nas palestras, não apenas no meio espírita, mas também no ambiente acadêmico, nas escolas, crianças, adolescentes e tudo mais, a gente se deparou agora com a realidade dessas novas configurações familiares. E essas novas configurações familiares, elas se estabelecem pelas referências emocionais genuínas, que não dependem de gênero. Não é o gênero masculino ou feminino que vai dar para um garoto ou para uma garota uma estrutura emocional, uma estrutura familiar. É realmente a referência emocional. E isso independe de sexo. Estas questões de gênero, questões de homoafetividade, de transgêneros e tudo mais, isso já permeia a história humana há muito tempo, e evidentemente agora, nesses tempos, isso até foi, de certa forma, previsto por Chico Xavier no Pinga Fogo, lá em 1971, quando ele, de maneira profética, né, vamos colocar o profética entre aspas, ele disse que no futuro as famílias e a sociedade, de uma maneira geral, deveria se acostumar com esse quadro novo que surgiria, dos homoafetivos, e que seriam em grande número e tudo mais. Então, a gente está observando na vida em sociedade essa realidade, e a doutrina espírita, que é uma doutrina libertadora, que traz para nós uma informação realmente de que o espírito não tem sexo. Na Revista Espírita de janeiro de 1866,
num artigo escrito brilhantemente por Allan Kardec, que se chama A Mulher Tem Alma, nos 5, 6 últimos parágrafos da Revista Espírita, Allan Kardec dá uma explicação absurdamente consoladora, exuberante, para lançar luz nessas questões que a gente sabe são passionais para algumas pessoas e que a gente percebe que qualquer experiência de gênero ou de experiência no campo da homoafetividade, da transgenia, são experiências evolutivas e experiências evolutivas determinadas por uma lei que rege a vida por Deus, né? E nós, seres humanos, ainda estamos muito longe de compreender tudo isso em sua abrangência. O que nos cabe agora é aceitar, entender e amar as pessoas como elas são. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor.
Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, eu acredito que é um grande desafio para todos nós quando durante a nossa vida deparamos com a seguinte situação. Alguém muito próximo, uma companheira, nosso companheiro, enfim, que está ali, lado a lado conosco, resolve tomar uma outra direção. É muito difícil quando, sem mais nem menos, alguém que partilhava projetos, sonhos, ideais, passa a ter comportamento diferente do que o nosso, tomado por outras demandas e começa a se distanciar da gente. Na ânsia de resgatar aquele velho companheirismo, buscamos muitas vezes, sem sucesso, os mesmos sinais de concordância e afinidade. Quando isto acontece, nos magoamos muito e, dependendo do nível de sintonia que tínhamos, assim, a gente sofre enormemente com a inevitável separação. Não compreendemos e não sabemos como lidar com essa situação, que muitas vezes envolve o amigo, ou um familiar, ou companheiro de profissão, ou um companheiro de fé, que conosco antes levava avante compromissos, projetos em comum, enfim. André Luiz aborda esse tema no livro Estude e Viva, psicografado por Chico Xavier. Ele escreve o seguinte: nesses dias em que o rosto dos entes amados se revela diferente, é natural que apreensões e perguntas não manifestadas povoem o espírito. Abstenhamo-nos, porém, tanto de feri-los através do comentário desairoso, quanto de interpretar-lhes as diretrizes inesperadas à conta de ingratidão. É provável que as leis divinas estejam a chamá-los para outras desincumbências, de compromissos que transitoriamente não se afinam com os nossos. Ou seja, por mais que fiquemos indignados, devemos ter a consciência de que não conhecemos a essência da providência divina. Somos seres individuais, cada qual com a sua bagagem trazida de vidas passadas. Por esta razão, cada um de nós arca com compromissos próprios que, não raro, acabam exigindo o nosso afastamento temporário de pessoas e de experiências com as quais temos afinidades, para que, por um motivo de força maior, fiquem adiados. Não temos alcance para compreender a extensão da providência divina. Assim, melhor agir como recomenda o mentor e calar-nos antes de ferir a pessoa querida e, sobretudo, procurar não julgar a sua opção. Nesse sentido, nos alerta ainda André Luiz. O passado é um meirinho, quer dizer, é um juiz infalível, convocando-nos à retificação das tarefas que deixamos imperfeitamente para trás, no campo de outras existências. Desta maneira, se de fato estimamos a pessoa compelida a buscar outros rumos diferentes dos nossos, não devemos maldizê-la ou desejar que fracasse na sua nova empreitada.
Ao contrário, devemos nos esforçar para transmitir tranquilidade a ela, fazendo-a confiar em nós a despeito do tempo e da distância. Também devemos desejar que ela tenha sucesso nos seus novos encargos. Não, gente, eu sei, isso não é simples. Porque o primeiro impulso que nós temos é: tomara que se arrependa, que não dê nada certo. Aí sim ela vai valorizar a nossa amizade, patatá, patatá e patatá. No entanto, se temos um propósito real de sermos pessoas melhores, devemos desejar ao outro o que gostaríamos que o outro nos desejasse, se estivesse no seu lugar. Todos nós, de certa forma, já passamos por alguma experiência desse tipo e vimos nossos amigos de inspirações em comum se distanciarem, atraídos por outros interesses. Basta nos lembrar de quando éramos adolescentes e tínhamos aquele ou aquela amiga do peito, fazíamos tudo juntos, estudávamos, passeávamos e até participávamos da intimidade familiar um do outro. E de repente, com a mudança de ciclo de educação formal, quando cada qual foi para uma universidade, por exemplo, e fatalmente o foco de cada um mudou e o distanciamento foi inevitável. Percebem? A vida é assim. Em alguns casos, a amizade resiste ao tempo, mas não com aquele grau de comprometimento de antes, pois cada um assumiu novos compromissos com o amadurecimento das experiências pessoais. Por fim, ainda recorrendo ao nobre mentor, ele nos diz: à vista disso, pois, toda vez que corações queridos não mais nos comunguem a sintonia e convivência, se alguma sugestão menos feliz nos visita a cabeça, entremos de imediato em oração, no íntimo da alma, rogando ao Senhor nos ilumine o entendimento, a fim de que não falhemos para com eles no auxílio da fraternidade e no apoio de bênção. É isso, pessoal. Lembremos-nos que a lei universal de amor não aprisiona, não exige e respeita o tempo e as necessidades individuais de cada um, inclusive daqueles nossos mais próximos. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais este encontro do Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos a respeito da lição que o Espírito André Luiz nos trouxe através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a qual está contida no livro Opinião Espírita, na lição 59. No silêncio da prece. Diz André Luiz: em ti, no silêncio da prece mental, sem que tenhas necessidade de ver ou perceber, em sentido direto, o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida. Movimenta-se o sangue por 1000 canalículos diversos. Intestinos trabalham independentes de tua vontade, sustentando-te a nutrição. Pulmões arfam revolvendo o ar que te envolve. Impulsos nervosos eletrizam-te a imensa população celular do cérebro. Miríades e miríades de unidades de vida microscópica estão palpitante na concha da boca. Em torno de ti,
no silêncio de tua prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa que te veste e dos sapatos que te calçam. A eletricidade vibra esfuziante por quilômetros e quilômetros de fios, transformando-se não longe de ti em força, luz e calor. Milhares de criaturas humanas, num perímetro de algumas léguas em derredor, falam, cantam e choram sem que ouças. Outros milhões de vozes em dezenas de idiomas, nas ondas hertzianas, entrecruzam-se à tua volta sem que as registres. Raios, sem conta, chovem sobre ti sem que lhes assinales a presença. Inúmeros fenômenos meteorológicos se sucedem em toda parte sem que consigas relacioná-los. O planeta faz giros velozes, carregando-te em paz e segurança sem que tomes qualquer conhecimento disso. Igualmente, no silêncio de tua prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável a imenso laboratório invisível. O teu influxo emocional dirige-se além de teus sentidos para onde te sintonizes, através de insondáveis elementos dinâmicos. Não descreias da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível, porque te pareça mudo. No silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras o hino vibrante do amor puro a ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser a divina luz, que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação do destino. Boas reflexões, meus amigos e amigas. Agradecemos a todos pela companhia, desejando-lhes saúde, paz, harmonia, equilíbrio e muito amor. Até o próximo encontro. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Mandem para nós os seus comentários e sugestões de temas para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br e acessem também o nosso canal no YouTube, é o Cai Barshuttel, na playlist do programa Portal de Luz. Uma ótima semana para todos!